Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Momento Chave Podcast, seu podcast de Rolim de Moura, Cacoal, toda a zona da mata, todo o estado de Rondônia. Agradecer a nossa audiência, a vocês que nos acompanham desde o início, desde o nosso primeiro episódio. Lá se vão mais de um ano, mais de 50 episódios. E hoje a gente vai falar sobre educação física mais uma vez, falar sobre uma modalidade diferente, sobre uma pessoa referência aí a nível nacional também, do hitbox. E antes de apresentá-la oficialmente aqui, gostaria de agradecer as empresas, parceiros e patrocinadores aí do Momento Chave Podcast. Agradecer a Farol Faculdade Rolim de Moura, Alvorada Produtos Agropecuários, Rolim Net Fibra, a Credit Sudoeste, a Farmácia Popular Bom Jesus, ao Rolim Notícias, a Master Copiadora, ao Estúdio Vivance, o Simon e a Joyce, e também a Andréia, fotógrafa lá em Cacoal. E sem mais delongas, hoje eu trago aqui uma pessoa que já foi pedida, nas caixinhas de perguntas lá há muito tempo já que era para trazer ela aqui. Aí o tempo passa, a gente faz agenda e vai passando. E esses dias atrás eu pensei, rapaz, se eu não levar a Carol agora, acho que vai ser depois de alguns meses. Carol, seja muito bem-vinda. Agradeço a sua disponibilidade, tirar um pouquinho do seu tempo aí nessa reta final de gestação aí para você vir compartilhar um pouquinho da sua trajetória aqui no Momento Chave Podcast. Eu que agradeço, Bruno. Fico muito feliz. Eu já te conheço há uns bons anos, E hoje ver você assim, com esse trabalho, inspirando, trazendo profissionais aqui, me sinto muito honrada, em poder representar a educação física hoje no meio digital, e falar um pouquinho do meu trabalho e ter mais visibilidade aí com o seu podcast. Carol, hoje a gente vai falar um pouquinho, obviamente, sobre o seu mundo do hitbox, mas eu queria começar como que o hitbox chegou, na sua vida, Como é que foi esse meandro aí da educação física até você chegar no hitbox? Então, Bruno, muitas pessoas ainda não conhecem a modalidade, O hitbox, ele é um programa de treinos, que envolve a música, Então a gente faz exercícios dentro de uma música. E eu vi o hitbox, é uma franquia, Uhum. E eu conheci pela internet, vi alguns professores dando aula de hitbox e falei assim, o que é essa modalidade? Já era formada na educação física, Só que eu não estava... Eu estava atuante, só que com os treinos funcionais, E aí eu fiz o curso, do hitbox, me tornei uma coach, credenciada, e comecei a dar aulas, Aqui em Rolim de Moura, eu comecei com aulas presenciais, teve uma academia que me abriu as portas, Fui a primeira coach aqui da cidade. Então, foi uma oportunidade de mostrar, para as mulheres aí, o que seria o hitbox. E foi aonde me surgiu a oportunidade dentro dessa academia de expandir, das pessoas verem a modalidade, me conhecerem, através da educação física. E foi, assim, maravilhoso. As mulheres super amam. E como é que foi a sua paixão aí pelo hitbox? Foi amor à primeira vista? Você foi se descobrindo também no hitbox? Como é que foi? Sim, foi algo que, assim, eu já tinha tentado, dentro da educação física, os treinos funcionais, que eu amo muito, trabalhar com treino funcional. E eu gosto muito de música. E eu já tinha tentado, dentro da área, mexer com a dança, fazer alguns cursos de dança, só que não foi muito meu forte. Eu sempre fui muito das artes, assim, Você lembra dos teatros, Então a gente foi muito desinibida, assim, nessa parte. Então eu gosto muito. Só que o hitbox, como ele envolvia os exercícios, foi algo que me chamou muita atenção. E eu vi, o quanto através do exercício, o quanto através dessa modalidade que é diferente, trazia muitos resultados. Então foi algo assim que eu preciso, trabalhar com isso. Eu preciso trazer essa modalidade para as pessoas, principalmente o meu público hoje é alvo as mulheres, que é algo onde elas também gostam muito, porque é algo animado, Exato. Trabalha a música ali e parece que fica mais natural, mais leve, Parece que fica mais fácil. Parece que fica mais fácil, diferente de uma... É uma pergunta que eu até iria fazer mais pra frente, mas qual que você acha a principal diferença, Carol, uma academia tradicional? Porque às vezes, acredito que suas alunas,
Algumas até, de repente, abandonaram, digamos, a academia tradicional lá e se encontraram no Hitbox. Por que você acha essa diferença? Bruno, hoje trabalhando com mulheres, hoje do mundo inteiro, né? Hoje eu trabalho exclusivo no digital, só trabalho com aulas online. Eu vi a necessidade que muitas mulheres não gostam da academia. Então, assim, trabalhando no meio digital e trabalhando com essa modalidade, elas se identificaram muito, porque hoje eu vejo que muitas mulheres não gostam de estar entre o aparelho das academias, não sabem ou não se sentem tão recebidas quanto elas queriam, né? Então é algo divertido, dinâmico, a aula passa muito rápido, né, por ser animado e elas acabam vendo que realmente traz muito resultado, né? E hoje o exercício físico, a pessoa ela tem que gostar do que faz, né? Então esse foi o diferencial. Muitas mulheres se identificaram, né? E sobre os resultados, né? Tudo que você fizer, você vai ter resultado, né? Tudo que você fizer, aquilo que você gosta, né? Você vai ter um bom resultado. E o Hitbox não é diferente, né? Ele trabalha a força, ele trabalha a musculatura, ele trabalha o cardio. Então, a gente trabalha todos os membros inferiores, superiores, né? Fortalecimento do core, enfim. Tudo dentro da música. E recentemente eu trouxe o Henrique aqui e a Dani também, a gente falou sobre a questão do CrossFit. Acredito que a pergunta que eu vou te fazer também é uma pergunta que cabe a você, tanto que eu fiz lá para eles. É algo que ao mesmo tempo que você está desenvolvendo a sua aula ali, você tem que, digamos que, educar o público aqui fora, né? Porque assim como o CrossFit lá muita gente não conhecia, até hoje tem muita gente que não conhece o Hitbox, né? Então, ao mesmo tempo você tem que lidar com seus alunos, você também tem que desmistificar o Hitbox também, né? Um pouco disso. Isso, inclusive a Dani e o Henrique, assim, sempre foram meus profissionais, assim, que eu admirava, né? Que eu estudei com o Henrique, né? Estudei com a Dani também ali na faculdade, o Henrique me deu aula. E são pessoas que eu cresci, né? Admirando. Então, eu assisti alguns pedacinhos do podcast deles, eu achei o máximo eles terem vindo. Eles são a referência dentro da educação física, né? Desde do Gildo, né? Da Maria Luísa, enfim. O Hitbox, né? Igual você falou sobre o CrossFit, a gente tem que estar sempre, todos os dias, quebrando a objeção, né? Mostrando o que é a modalidade, porque muitas pessoas ainda não conhecem, né? Então a gente tem que sempre estar aqui explicando, porque muitas pessoas no Hitbox acham que é dança, né? Acham que é uma aula, por exemplo, da Zumba, né? Porque envolve a música. Então eu sempre tenho que estar quebrando essa objeção que o Hitbox ele não é dança, é treino, né? E é esse diferencial. Em que momento, Carol, que você, talvez lá no início atendendo online, e hoje você é referência, em que momento você viu que realmente dava para construir uma comunidade ali? Que você tinha uma quantidade de alunas ali engajadas? Bruno, olha, tudo aconteceu tão, assim, automático, que eu vim do presencial, eu amo dar aula presencial, né? E teve um momento na minha vida que eu tive que encerrar com as aulas presenciais, né? Tem um ano, né, que eu encerrei com a aula presencial, porque eu já vi que a minha comunidade ali na turma online estava muito forte. Principalmente porque eu sempre trouxe a minha essência dentro do meu trabalho, né? Então, assim, desde das aulas presenciais, fazia chuva, fazia sol, eu estava ali. Eu comecei com 4 alunas, né? Tinha poucas alunas na turma presencial ali, né? Então, no online também, quando eu ingressei, comecei pequena, né? Mas daí as pessoas foram indicando, e hoje eu tenho alunas ali muito fiéis, que estão comigo há 3, 4 anos mesmo, que nunca deixaram, né? E hoje eu atendo mais de 2.000 mulheres na minha turma online. É uma comunidade realmente muito forte. Hoje eu vejo, né, fazendo pesquisas, assim, que eu tenho muito contato com elas. 80% do meu público foi indicação. Então, assim, foi realmente uma comunidade que uma foi falando para outra. Hoje a maioria das minhas alunas são aqui do estado de Rondônia, mas hoje a gente atende também em vários lugares, né? Porque às vezes você tem uma tia lá no Espírito Santo, uma tia lá em Santa Catarina, e elas vão falando uma para outra. Não, você precisa participar do time de milhões. E aí formou o time de milhões, né? Que isso significa hoje pra gente, né? São mulheres que realmente valiosas, né? E que eu
acredito que um dia eu vou construir um império ali de alunas, de milhares de alunas. É o que eu acredito muito. Aqui, você, dá pra dizer que você foi pioneira aqui? Sim, Em Rolinhos, talvez. Em Rolim de estado? Moura. No estado já tinha, mas a gente ainda Tem dentro poucos, do né? estado tem poucos coaches. E essa questão de você parar com o presencial foi por conta que você viu que daria pra manter só no online? Porque as últimas aulas lá presenciais também, quantas pessoas chegavam a ter, né? Então, eu tive que encerrar minha turma presencial porque, olha só, eu comecei na academia e aí eu encerrei com a academia, né? Porque me deram a ideia, Carol, por que você não dá essas aulas na sua casa? Na época eu morava de aluguel e lá eu fiz uma calçada. Me deram a ideia de fazer a calçada lá. Eu falei assim, cara, eu vou fazer essa calçada. Encerrei na academia, só que na academia eu tinha um público ali que era juntando as duas turmas, que eu dava aula de manhã e à noite, dava 30 pessoas. Quando eu levei pra minha casa, meu público aumentou demais. Eu fiz uma parte da calçada, depois a gente teve que terminar até o muro, porque assim foi crescendo muito. Então o que eu percebi? Lá na academia eu tinha muita estrutura, som, iluminação. Na minha casa só tinha uma calçada e um sonho, né? E aí as meninas foram e era céu aberto e elas gostavam daquilo. Se sentiram mais à vontade? Nossa, se sentiram mais à vontade. E assim, meu público lá na minha casa foi crescendo. Eu tinha ali 50 alunas que eu conseguia colocar ali dentro, no quintal da minha casa. E aí, o que aconteceu? Eu comprei minha casa própria, né? E daí eu tive que me mudar. E nessa minha casa, né, eu não tinha um espaço, não tinha um local. E aí, como, né, eu tava comprando a casa, enfim, tava gastando, eu não poderia estar investindo, né, em um aluguel ou em algum lugar, né, para atender minhas alunas. Então, eu decidi com muito aperto no coração encerrar. Porém, eu já tinha meu online, né, que era muito forte, eu sabia que eu conseguiria, né, me manter com o online. E assim, nossa, foi um baque, assim, tanto. Mas elas acham que foram difíceis para elas, mas para mim foi mais difícil, né, porque elas ficarem sem as aulas, mas para mim, toda a comunidade que eu tinha, toda a autoridade que eu tinha ali no presencial e eu ter que deixar, né, foi bem difícil mesmo. E aí, teve umas que ficou até chateado comigo, fazer o quê, né? Era o meu sonho também. Algumas devem ter migrado, né, pro online, né? Muitas foram, assim, não largaram mesmo, foram pro online comigo. E aí vai fazer um ano agora, eu encerrei em dezembro, né, do ano passado, mas eu falo assim, Bruno, que Deus faz tudo certo, né, porque conquistei minha casa própria, graças a Deus, né, a casa do jeito que eu queria, não tinha um espaço, e eu falei para as meninas, não posso investir agora em um lugar, enfim. E aí decidi ficar só com online, e aí, né, em março, abril ali, eu engravidei, né, então assim, seria algo que ia ficar muito sobrecarregado para mim também, eu manter o presencial, manter o online, né, enfim. Então, Deus fez tudo perfeito. E aí, eu já tinha mais de 2.000 alunas quando eu tive, né, essa decisão, então foi muito, muito bem pensado, né, muito bem estruturado, mas eu sinto muito ainda de não ter minhas alunas perto, assim, né? É presencial, né? é diferente. Outra energia, né? É gostoso demais. Por mais ser acostumada também com online ali, mas você tirar o totalmente presencial, né? Nossa, ela o feedback muito. É diferente, né? Você tá ali, acompanhava os vídeos, né? Você falando e toda a mulherada lá é diferente. É porque as mulheres hoje, muitas querem sair de casa, né? Pra ter esse contato com mais pessoas, conhecer mais pessoas. E desde o online, né, do presencial, a gente tem essa conexão muito grande. Ô Carol, vamos desmistificar um pouco essa questão do hitbox. Você já comentou sobre zumba e funcional. Quais são as principais diferenças? Você também que veio do funcional, para quem tá em casa, de repente, para a mulherada que ainda não conhece o hitbox e de repente faz o funcional, quais são as principais diferenças? Então, o hitbox, são exercícios dentro da música. Então, todo treino, geralmente 50 minutos de aula, né, a gente faz em todas as músicas. Sai uma música nova, o hitbox é uma franquia, né, já monta o treino e já passa para os professores, né, e a gente já dá nas aulas. O treino funcional, né, são exercícios também, o treino funcional são exercícios que a gente faz no hitbox,
né, exercício para força, perna, braço, enfim, que usam alguns acessórios. O Hitbox já não, é com peso somente do corpo. Então essa é a diferença, né? O Hitbox você não usa nenhum aparelho, nenhum acessório. Por isso que as mulheres amam, né? Porque em casa é difícil, né, a pessoa ter alguma coisa. Mas dentro das minhas aulas online eu também diversifico. Dou aulas de Hitbox, dou treinos mais localizados de força ali também, né? Consigo trabalhar nessa dinâmica também. Então você dá além do Hitbox no digital ali. Isso. Então, digamos que é um pouco personalizado também, a depender da necessidade? Isso, dependendo do cronograma que eu coloco ali na semana, né, de treinos, a gente faz um pouquinho de localizado, né, enfim. Mas o Hitbox, ele, assim, não precisa de nada, elas amam, porque é animado, é diferente e queima muita caloria, é bem intensa as aulas. Queima, né? O que eu acho interessante também é que às vezes tem personal, que obviamente o personal treina em horário diferenciado dos alunos ali, né, que ele tá atendendo. Mas essa questão do Hitbox de vocês não tem como a estrutura não fazer, né? Tem que não fazer, treinar, porque tem que mostrar. Tem que mostrar, tem que fazer junto, Exatamente. Né? Eu treino junto com as alunas. Hoje o meu treino é 100% em casa com minhas alunas. Então não faço outra modalidade, até porque eu não vejo uma necessidade, né? Porque eu já entrego isso. Então não precisa. Tem pessoas, eu posso conciliar? Eu falei, olha, pode. Eu quero fazer academia, quero fazer esses treinos. Pode? Eu falei, pode, desde que lá você também trabalhe um protocolo de treino que não atrapalhe, né, o seu descanso depois. Porque eu já te entrego tudo. Eu te entrego treino de braço, eu te entrego no outro dia o treino de pernas, bumbum, né? Então, assim, não há uma necessidade, né, de conciliar, mas quem gosta, né? Exato. Ô, Carol, falando um pouquinho agora de você como autoridade no Hitbox, nessa sua trajetória aí, eu perguntei pra você antes, né, quantos anos de Hitbox, qual você considera que foi seu momento chave, assim, que você realmente se viu no Hitbox? Bruno, eu acho que foi quando me convidaram para palestrar na convenção. Esse ano eu palestrei pela segunda vez. No ano passado eu fui convidada também para palestrar na convenção, que é o lugar onde todos os coaches, né, do Brasil se reúnem, né, para ouvir palestras, né, ouvir ensinamentos, ter o reconhecimento. Então, assim, eu trabalhei já há alguns anos, eu já estava na modalidade, participei da convenção logo que eu entrei. Não, depois, no outro ano eu participei como, né, coach ali, e já fui para pegar também reconhecimento. E no outro ano fui convidada para palestrar e falar sobre os meus resultados, ensinar outros coaches. Então, eu acho que ali foi o ponto mais emocionante, porque eu me lembrei de quando no outro ano, né, que eu tinha ido só, né, para ouvir, para aprender, e naquele ano eu estava indo como palestrante para ensinar. Então, foi algo que marcou muito, eu fiquei até muito emocionada, porque assim, a gente às vezes não acredita, né? Às vezes a gente sonha até pequeno, né? Então foi ali que eu falei, poxa, a gente tomou uma proporção muito grande, né? E aí esse ano também fui convidada para palestrar, então algo assim, ter esse reconhecimento a nível nacional. E também no ano passado eu ganhei como a melhor coach Hitbox, né, 2024, a nível nacional, entre todos que estavam ali. Então foi algo muito marcante, porque eu vi assim, cara, faz todo sentido, todo o meu trabalho, que assim, não é fácil. As pessoas acham que é só uma horinha ali, liga a câmera e pronto, né? O que tem por trás? Por trás dos bastidores tem muita coisa. Para chegar hoje onde eu cheguei de conhecimento, né, de poder atender um público grande, eu tive que estudar bastante. Então, assim, foram muitas noites, assim, você entrar no digital, todo mundo pode entrar. Né? Todo mundo pode entrar e dar aula online, mas existem muitas estratégias atrás disso. Então essas estratégias é o que eu busco sempre, né? Trazer diferencial, trazer um novo para as alunas, né? Saber atender, melhorar, porque assim, quando eu comecei com as aulas online, era igual na presencial, eu tinha uma calçada e um sonho, né? Eu tinha uma parede e um celular Motorola e um sonho. Então assim, naquela época eu já tinha pessoas que acreditavam em mim. E aí sempre melhorando, buscando e estudando. E mesmo ainda sendo já, né, com uma comunidade muito forte, muitas alunas,
estruturada no meio digital, né? Hoje pra mim é fácil, né? Mesmo assim, eu ainda busco estudar muito. Então, pelo menos 3 a 4 viagens ao ano eu faço em estudo, mentoria, para eu poder escalar ainda mais, né? No meio digital, porque é atualização sempre. O tempo todo, né? No digital. E outra, Bruno, você lidar com mulheres todos os dias, né? Você tem que trabalhar muito para você entender, né? Para você poder atender todas com qualidade. Então, assim, todos os dias, centenas de mulheres conversam comigo. Você tem alguém que te auxilia ou é 100% você? Não, suporte? eu tenho uma suporte. Tem, né? Eu não tenho, A partir não é de muito... que momento que você colocou Foi alguém? do ano passado pra cá que o meu mentor, ele falou, Carol, você precisa de alguém. Senão Até você não então vai ter saúde mental. Pra sua saúde mental, você já tá num nível que você precisa de alguém. E hoje eu tenho a minha suporte, Letícia, que me ajuda pra caramba. Ela é meu braço direito, assim. Então, atendimento, assim, com a aluna também, né? Eu tenho uma plataforma hoje, né, com os meus treinos. Então, não tô conseguindo entrar. Ela auxilia. Todo mês ela me dá um feedback das alunas. Carol, tal aluna tá com tal dificuldade, tá com tal problema. Então, ela tem esse relacionamento muito bom com as alunas também. E ela era minha aluna. Então, eu não conhecia ela era do Mato Grosso, do interior lá do Mato Grosso, e ela entrou no meu time, emagreceu mais de 20 quilos comigo. E aí, ela pegou e eu vi ela diferente, né? Assim, ela era uma pessoa que já ajudava no genuíno, assim, sabe? Sim. Dentro do grupo, com as alunas, eu falei, cara, essa menina é diferente. E meu mentor, né, me aconselhou, ó, esse tipo de perfil que você precisa encontrar. Falei, cara, é a Letícia o nome dela. E, nossa, ela me ajuda muito. Hoje, eu devo muito a ela, assim, né? Todo o esforço que ela traz dentro do meu time pra poder atender, que realmente não é fácil, é muita gente pra dar conta. E qual foi o comportamento, a habilidade, Carol, que a Carol, por exemplo, de 5 anos atrás, lá de antes da pandemia, teve que aprender? Qual foi? Teve um ou mais de um que... A habilidade... Que é igual você falou, né? A questão, talvez, de dar o treino ali é a parte mais fácil, né? E se você já tem uma bagagem boa, é você pegar ali o treino, né? Que é passado pra você e tal, contato com as alunas, isso tranquilo, né? Uhum. Mas tem alguns certos comportamentos ali que com certeza você teve que trabalhar, né? Sim, bastante. Tive que desenvolver muitas habilidades em mim, né? Como a gente lida com pessoas todos os dias, com mulheres, né? De todo tipo de situação. Então, eu tive que desenvolver muita empatia entre as pessoas, né? Tive que melhorar muito a minha mentalidade, né? E tive que desenvolver algumas áreas na minha vida, porque assim, as pessoas só veem, né? A gente viajando, né? Acho que a gente tá sempre de férias. O Marcelo da risada. Mas não é fácil. E eu tive muitos momentos ruins, assim, na minha vida, né? Eu tenho 28 anos, mas assim, a gente passa por algumas dificuldades, né? Dentro da nossa vida profissional, no nosso relacionamento, né? Eu tenho filhas, então assim, eu tive que desenvolver muita resiliência. Então, foi algo que eu me senti, assim, muito forte. Assim, sabe, o que você tá ali destruída, às vezes emocionalmente, por alguma situação, mas você tem que acordar, abrir a câmera e dar aula. Tipo assim, ninguém tá nem aí com a sua história triste. Exatamente. E aí, eu falei assim, não, eu sou muito resiliente. Foi algo que eu desenvolvi muito, eu não sabia que eu tinha isso, mas é algo que a gente vai desenvolvendo. Então, assim, é passar por momentos difíceis, né? Fazendo o que tem que ser feito. E é o que eu mostro muito para as minhas alunas, né? Porque treinar em casa não é fácil, né? As pessoas falam, não, eu preciso sair de casa para me fazer. Eu tenho que ter alguém ali do meu lado para me mandar. E eu falo para elas, realmente, vocês que escolheram treinar em casa, você é diferente. Você tem uma determinação diferente. E vai ter gente que vai, né, te desestimular, falar que isso não dá resultado. Vai querer te deixar triste. Você vai ter momentos tristes, assim como eu tenho. Mas, ligou sua aula e bola pra cima. E 10 minutos da aula já passa essa tristeza. Então, assim, muitas vezes as pessoas acham que a gente não tem dificuldade só porque a gente não fica postando, né? Mas não, a gente passa por tristeza, né?
os hormônios, enfim, sentimentos e, igual eu te falei, ninguém tá nem aí com a tua vida triste, vida que segue, vai fazer seu trabalho, vai fazer seu treino, e é isso. É aquele negócio, né? O pessoal só vê o resultado, né? Só Depois vê se o dá resultado. certo. E também só te aplaude depois do resultado, né? Então, enquanto você Isso. tá lá com a Carol do primeiro ano do Hitbox, a Carol com os primeiros 4 alunos, né? Isso. Era maluco, o que tá fazendo, né? Uhum. Por que não tá sendo personal na academia, cheia de academia na cidade, né? Isso. Bruno, ninguém acredita em você enquanto você não tiver resultado. Ninguém vai acreditar em você. Então, assim, eu ouvi muito. Ah, você é doido. Até mesmo eu já tendo uma comunidade forte, já tendo uma autoridade dentro do Hitbox. Ah, você vai parar com o presencial e daí não vai dar certo. E, tipo, é seu Nossa, ganha-pão. mesmo depois disso. Mesmo depois. Assim, as pessoas ainda não acreditam muito. Né? E às vezes chega algum comentário ou outro, né? Ah, mas será que trabalhar online dá certo? Eu falei, pra mim dá. Você quer que eu fique falando minhas condições financeiras? Também não vou ficar abrindo, né? Mas se eu contasse também você viria. Então, assim, dá muito certo. Tudo que a gente coloca muita energia, muito amor. E eu sempre falo assim que as pessoas que usam o trabalho dela pra transformar vidas, cara, o dinheiro ele é consequência, né? Pra mim, hoje, claro, quando eu fui reconhecida ali pelo número de alunas, pelo faturamento que eu tenho, né? Nossa, que feliz, né? De estar ganhando isso, de ter muitas alunas, isso é muito bom. Né? Na época era importante o dinheiro, mas hoje pra mim isso é consequência, ô Bruno. O dinheiro pra mim vem de forma assim muito natural. Então eu não faço, lógico, não vou falar que eu não trabalho por causa do dinheiro, né? Porque é meu ganha-pão, né? É o meu trabalho. Mas hoje, pra mim, a transformação que eu gero. A aluna vem falar, Carol, através dos seus treinos, do que você falou na aula, do que você entrega, larguei meus remédios de depressão, já saí da ansiedade, já sou uma mulher diferente. Então isso, pra mim, não tem como Deus não abençoar. Digamos que você já subiu um degrau, né, Carol? Então você viu que é um mercado que deu certo, que dá certo, que tem resultado e financeiramente te agrada, e agora você tá naquela de se melhorar, né? Melhorar o processo. Isso. Então, é igual você falou, super compreendo quando você falou, né? Que não olha pro dinheiro, mas é que você já tá num patamar ali que é mais pelo propósito, né? Pelo propósito. O propósito, assim, do nosso trabalho, quem é da área da saúde, assim, da educação física, ter esse feedback, ter os resultados, né? A gente vê, as pessoas falam, não sou eu que tô falando, as pessoas que vêm todos os dias falar, Carol, isso. É maravilhoso. E a gente sabe, né, que a gente leva, a gente entrega muito. Mas a pessoa tem que querer também, ela foi mérito dela, determinado, né? A pessoa que foi muito determinada de não desistir. E eu sempre entrego muito mais que os treinos, né? Sempre levo uma mensagem, né? Eu mostro muito a minha rotina também, né? Então eu falo assim, eu sou mãe, sou mulher igual vocês. Também tenho TPM, também passo coisa ruim, também passo tribulação no casamento igual vocês. Às vezes quer matar o marido, mata, né? Bate, enfim. É aquela coisa. Então é muito natural. Então elas se identificam muito. Então Você acha hoje que isso é fundamental pra conectar? é muito fundamental. Para quem tá no meio digital, a diferença muito grande. Você, ainda mais mulheres, né? A gente ter essa conexão. Olha só, eu tô com 9 meses de gestação, né? E o meu enxoval praticamente foi minhas alunas que fizeram. Então, assim, a gente gera uma amizade que elas se fazem pertencente disso. Elas se fazem pertencente da minha família, da minha gestação. Elas querem saber. Então, é algo que eu mostro muito, né? Durante meus treinos. Trago minhas alunas para muito perto de mim. Eu acho que essa é toda a diferença, né? E é algo genuíno. Eu quero estar mostrando isso para elas, né? Faz bem, né? Faz bem, conecta, né? Isso. Identifica. Eu ia voltar na questão da disciplina, do exercício físico, mas já que você puxou um pouquinho das suas alunas, vou falar mais de rede social. Como as redes sociais impulsionaram a sua carreira também? A que ponto que foi que você olhou, apesar de ser digital, né, a questão do Hitbox, em que ano mais ou menos, ou qual momento ali que você olhou que realmente, cara, daqui vai sair, vai ser o meu futuro? Bruno, as redes sociais são muito importantes para a visibilidade, né? Muito importante mesmo.
Até quando eu ingressei, né, eu falava muito ali do Hitbox nos stories, as pessoas foram vendo, foram querendo, né? Quando eu comecei com as aulas presenciais, então foi muito importante. E quando eu ingressei no digital, principalmente, então é conteúdo todos os dias, é se aparecer mesmo na internet, né? Tem que estar lá todos os dias, tem que postar conteúdo todo dia. Mas hoje, para mim, isso não é tão fundamental. É assim, até estranho eu te falar isso, né? Porque eu sou do meio digital. Mas a minha comunidade dentro do digital cresceu tanto entre indicação que hoje eu tenho as redes sociais para que eu possa expandir mais. Mas não que isso seja, assim, o primordial, principal para mim. Tanto que o meu mentor sempre fala, viralizar não é tudo. Tem gente que tem... Eu tenho só 40 mil seguidores no meu Instagram. Mas eu já comecei a ser reconhecida. Eu tinha 3 mil, 4 mil seguidores. Então, isso não foi tão relevante para mim. Lógico que é fundamental para que a gente possa expandir em todos os lugares, né, do mundo. Isso é visto ali na internet, no Instagram, né? Hoje, principal foco. Mas eu fui crescendo também na autoridade dentro do Instagram, então gerar conteúdos todos os dias, isso me trouxe uma visibilidade. 20% ali, segundo a minha pesquisa, entre minhas alunas, vieram do Instagram, então foi importante, né? Esse crescimento e tá todos os dias. A gente que é do digital tem que ter conteúdo todos os dias, tem que saber ali os vídeos que mais vão viralizar, né? Que mais vão fazer você crescer para que mais pessoas te vejam. E como é que foi? Você sempre lidou bem com esse crescimento de seguidores aí? A gente falou um pouquinho sobre saúde mental, né? Uhum. Você sempre lidou bem com essa questão da pressão, de repente, com rede social? Como é que era a Carol com rede social? Você sempre se deu bem com rede social? Foi sempre muito tranquilo para mim, muito natural. Igual a gente já tinha essa vivência, né, desde criança, então eu nunca tive muita vergonha disso, né? Uhum. E nem do que os outros iam pensar, né? Porque muita gente não começa dentro de uma profissão ou não quer melhorar ali, porque eu tenho vergonha, o que as pessoas vão pensar, as pessoas vão me julgar, e eu sempre tive uma mentalidade muito forte em relação a isso. Eu vou fazer meu trabalho porque ninguém vai pagar minhas contas e eu preciso fazer. E às vezes eu vejo meus vídeos antigos e falo, caramba, que ruim isso. Mas assim, era o que eu tinha. Então assim, eu nunca tive um medo. Nunca tive nenhum problema em relação a isso. E, claro, foi total importância. E aí a gente vai melhorando, né? Eu gosto bastante de uma frase do Whindersson. Uma passagem dele, não sei se é numa entrevista ou alguma coisa. Ele falou que se você produz conteúdo pro YouTube, seja pro YouTube ou pra alguma outra rede, e você olha pro seu primeiro vídeo e você não sente vergonha, você tá fazendo errado. Então, é verdade. Um pouco disso, né? Nossa, eu sinto muita vergonha quando eu vejo. Eu falei, não acredito que eu tive essa coragem. Mas assim, deu certo, né? Deu certo, né? Aquele negócio, é degrau por degrau. Cada vez você vai subindo, né? Suas preocupações mudam e já... Então, o negócio é começar. Ô, Carol, você falando de expansão, o que seria expansão para você ali no digital? E um pouquinho, outra pergunta, questão dos treinos, você lança também alguns desafios, digamos assim, separadamente dos treinos normais, dos treinos mensais ali. Como é que é esse que você coloca, às vezes, esses desafios aí? Então, todo mês, dentro do meu time de alunas, nós fazemos um desafio diferente. É igual agora a gente está com o desafio Você Mais Magra e Definida no Natal, que daí a gente muda plano alimentar, né? A Nutri faz, eu tenho o apoio também do nutricionista dentro da minha plataforma. Então a gente muda a estratégia da alimentação para que elas não fiquem enjoadas daquela mesma coisa, né? Mas sempre comendo certinho. Então todo mês a gente faz um tema de desafio diferente, onde vai fazer com que elas se empolguem mais, né? E nunca desistam. Então é uma também das minhas estratégias de manter elas sempre ali alinhadas, né? Com o nosso desafio e não desistir. Só de você colocar a empolgação nelas. Hoje é o primeiro dia do desafio. Quero ver quem vai ficar até o final, né? Então, assim, a cada desafio eu abro oportunidade para novas pessoas entrarem também, né? Que daí é onde eu coloco a expansão dentro do meu negócio, né? Faço mais inscrições, né? Mais alunas. Então, assim, eu vi que você tá treinando com a Carol e tal. Não, emagreci tantos quilos em um mês. E foi muito bom, vamos também, ela vai abrir inscrição. E aí eu dou oportunidade, né, também dentro ao longo do ano, né, de aulas gratuitas, né,
Então as pessoas entram no meu grupo para fazer algumas aulas gratuitas. Se elas gostarem, né, ela faz ali a inscrição para se tornar minha aluna. Então é a oportunidade que eu tenho, além das minhas alunas, né, trazerem as amigas para conhecerem o meu trabalho. Não precisa necessariamente já pagar, né, entrar. E daí é uma forma onde eu trago muitas pessoas, porque não tem como não gostar. Mostrar o Hitbox, né? Isso. Pra muitas que de repente não conhecem. Não conhece ainda. Você comentou de nutricionista. Em que momento que você viu essa necessidade ou você fez essa parceria? Desde sempre eu tenho nutricionista, porque para mim a alimentação é base, né, de qualquer resultado. Então, desde que eu comecei no online, eu já trouxe a Taliane, que é a nutricionista nossa do time. Assim, já tem 4 anos aí, 3 anos que a gente tá no online, e ela sempre foi a nutricionista. Então, todo mês ela muda cardápio, todo mês ela atualiza a dieta das meninas que estão comigo, porque treino e dieta tem que andar junto pra gente ter um bom resultado, né? Tem algumas alunas que não gostam muito de fazer dieta, e mesmo assim as filhas da mãe ainda tem resultado, né? Mas como profissional, eu vejo a importância de ter, e tem as que gostam, né, que seguem, então eu não abro mão, né, de ter essa parceira ali de trabalho com a nutrição. Tá diretamente ligado, né, Carol? Então eu acredito que você também pega no pé um pouco pra seguir, né? Porque não adianta seguir, a depender, obviamente, de cada um, do biotipo, né? Mas seguir a planilha de treinos corretamente ali, muites vezes você meter o pé na jaca na alimentação, muitas vezes o resultado não vem, né? Pra você, como profissional, o resultado é fundamental, né? Bruno, eu pego muito no pé delas. Porque assim, não é porque é online que eu deixo a Deus dará. Ah, entrou no meu time. Não, antes de tudo, eu falo muito, ó, você só entra se realmente você quer ter resultado. Porque assim, igual eu falei pra você, pra mim, assim, hoje, claro, é bom ganhar dinheiro, né? Mas pra mim, o resultado da aluna é fundamental. Por quê? Ela tendo resultado, ela vai me trazer mais alunas, ela vai ficar feliz. Vai te trazer mais dinheiro. Eu vou ficar feliz, né? Porque o resultado da aluna hoje é a avaliação, é o que me faz realmente uma profissional de excelência, né? E não tem como seguir certinho, treinar, fazer dieta e não ter resultado. Realmente não tem como. E aí eu também não quero pessoas que entram ali e só pagam, não faz, hoje tô com preguiça. Não, eu pego muito no pé para que realmente elas façam. Por isso até que eu tenho a minha suporte para ficar, né, estimulando, tá treinando, né? Me dar um feedback ali, porque realmente eu gosto muito de saber delas, né? Tem alguns resultados aí que te marcaram? Algumas? Nossa, tem muitas alunas que emagreceram 20, 30 quilos. E assim, as que mais... claro, o resultado estético eu falo para elas que é uma consequência. Mas os resultados daquelas alunas, assim, que venceram a depressão, que venceram a ansiedade, para mim, isso me realiza como profissional. Tipo, não tem dinheiro que pague isso. Delas falar assim, Carol, ainda bem que eu entrei, ainda bem que tem você na minha vida, eu oro a Deus pela sua vida. Pra mim isso é um reconhecimento extraordinário. E tem muitas alunas que realmente estavam muito depressivas, né, estavam muito ansiosas, tinham um problema de mentalidade muito grande, um problema de autoaceitação muito grande, não se amavam, não gostavam de se olhar no espelho, já algumas meninas já nem saíam, outras não conseguiam nem amarrar o tênis. Você com seus 20, 30 anos, você perder a funcionalidade de amarrar um tênis, gente, isso pra mim. E elas ficar alegres por essas pequenas coisas, pra gente é normal, né? Mas pra muitas mulheres sofrer com isso, pra mim, é fundamental. E tem um resultado que eu gosto bastante. Essa aluna, ela começou comigo, ela tinha 150 quilos. Realmente, 150 quilos. Realmente é uma obesidade, né? Grau, né, máximo ali, e ela estava, Carol, eu tô querendo fazer a bariátrica. Eu falei assim, Jô, não faz. Vamos, ela assim, mas eu tô com medo. Eu falei assim, não precisa fazer, eu vou te garantir ali que você fazendo todos os dias. Ela já era aluna há algum tempo, mas ela ainda tava, né? Só que ela tinha assumido que ela não tava tão 100%, né? Eu falei, não, se dedica. E ela já eliminou quase 30 quilos já comigo. Eu, inclusive, conheci ela ela é de Espigão do Oeste. Uma pessoa maravilhosa. E todo mundo admira ela, porque todo mundo tá vendo o resultado dela.
E você vencer a obesidade não é de um dia pro outro, porque você não ficou obeso de um dia pro outro. Exato. E uma pessoa obesa começar é muito difícil, Bruno. É muito difícil, por quê? As limitações, né? Primeiro que o seu corpo tá pesado. Você não consegue desenvolver por exemplo, um polichinelo, né? Avançado, igual eu tô fazendo ali. Então eu ensino elas fazerem adaptado, né? Até porque precisa da adaptação por causa do sobrepeso, né? Nas articulações. Então ela começou na adaptação. Aquele... sem muito estímulo das pessoas, né? As pessoas não acreditar. E ela ter que, tipo, sozinha, né? Fazer acontecer. Então, assim, realmente é um resultado que surpreende todos os dias. Todas as alunas falam dela, admira ela. Então, realmente, você estar vencendo a obesidade todos os dias é você treinar, fazer certinho todos os dias. Isso é algo admirável. E ela tá, nossa, maravilhosa. Tendo resultado excelente. Carol, vou fazer só uma breve pausa para dar um recado dos nossos patrocinadores. Olha só, esse recado é da Farol, Faculdade de Rolim de Moura, para você que está pensando em cursar uma graduação ou pós-graduação. A Farol, Faculdade de Rolim de Moura, faculdade genuinamente rolim-mourense, está de portas abertas para te receber. Entre em contato com a equipe da Farol através do QR Code que está na tela ou o link na descrição. Se você quiser fazer uma visita, se você quiser conversar com o diretor, a Farol está de portas abertas para você conhecer as instalações da Farol e acessar toda a grade aí de cursos e pós-graduações para te receber. Alvorada Produtos Agropecuários, com mais de 65 lojas espalhadas aí no país, com presença forte aqui no nosso estado de Rondônia, também presente aqui em Rolim de Moura, está de portas abertas para você, produtor, que procura soluções mais inovadoras do mercado, soluções tecnológicas, os melhores produtos do mercado, nutrição, enfim, muitos insumos aí você encontra lá na Alvorada Produtos Agropecuários, um atendimento diferenciado, uma verdadeira consultoria de atendimento aí para você que busca melhorar cada vez mais a rentabilidade, a produtividade, seja da lavoura, seja do seu rebanho. Entre em contato com a equipe da Alvorada através do QR Code que está na tela ou o link na descrição. A Rolinet chegou com a promoção Paz de Fibra. É isso mesmo, uma super promoção da Rolinet, que você encontra 500 MB de internet na casa, mais de 10 GB de internet na telefonia móvel, Olá TV completa, são mais de 100 canais em alta definição para você aproveitar dos mais variados segmentos, infantil, esporte, TV aberta, tudo na Olá TV, canais em HD, alta definição e também a super novidade do momento aí que a Rolinet está trazendo, telemedicina. É isso mesmo, telemedicina, qualidade, os melhores médicos com tempo de consulta aí, um tempo médio, né, para você aguardar essa consulta aí de 5 a 10 minutos, com médicos renomados. É isso mesmo, a Rolinet está trazendo telemedicina. Então, entre agora em contato com a equipe Rolinet através do QR Code que está na tela ou o link na descrição. Carol, e voltando na questão dos resultados, agora eu queria entrar nesse campo da disciplina, né? Você comentou dessa sua aluna da questão do resultado. O quanto você vê que a disciplina ela é difícil de você praticá-la, de exercitá-la, e o quanto você depende disso também das suas alunas, como é que você costuma trabalhar isso aí também? Realmente a disciplina, ela é muito difícil, né? Mas é algo que eu trabalho nelas muito dentro da mentalidade delas, né? Que hoje sem disciplina você não tem resultado nenhum, né? Você não tem resultado na sua vida profissional. Se eu não tivesse uma disciplina, né, do que eu precisava estudar, do que eu precisava conhecer, eu não tinha hoje, né, o reconhecimento que eu tenho dentro da modalidade, né? Se você não tem disciplina no seu trabalho, né, o seu patrão não vai gostar de você, você não vai ter um rendimento para a empresa, então disciplina é tudo. E o que eu trago para elas é isso. Por que você é tão disciplinada dentro da sua casa? E não tô falando para não ser, tem que ser uma boa esposa, tem que ser uma boa mãe, né? Porque muitas acham, eu preciso ser uma boa mãe, preciso dar conta do meu trabalho, preciso dar conta de tudo. E aí eu entro na mente delas. Por que você tá sendo tudo isso? E quando é pra se cuidar, pra fazer algo por você, você não faz. E aí é onde elas despertam. Poxa vida. Quanto tempo eu tô me dedicando aos outros e não me dedicar a mim. Então, elas vão desenvolvendo essa disciplina porque elas vão vendo que se elas não estiverem bem com elas mesmas,
Elas não conseguem fazer nada Performar nas outras áreas. nas né? outras áreas. E aí é algo que vira a chave, né, na vida delas. Elas começam a pensar, pô, e é algo tão clichê pra gente, né? É que já é uma pessoa disciplinada, mas era tudo que a pessoa precisava ouvir. Que ela cai na real. Start ali, né? O start. Carol, e hoje quantos por cento das suas alunas vem mais buscando uma qualidade de vida? Quantos já vem mais pela estética, né? Quantos já chegam com um resultado legal, com um shape legal? Como é que tá essa divisão? Olha, eu tenho que admitir que todas elas vêm pela estética. Elas querem emagrecer, querem perder a barriga, né? Que é algo que eu friso muito na internet, né? Esse treino vai te ajudar a eliminar a barriga. Então elas, poxa, essa barriga me incomoda, eu quero. Então elas vêm mesmo, assim, pela estética, né? Porque é algo que incomoda muito as mulheres, né? A celulite, a gordura localizada, né? E poucas são, assim, pra saúde, mas dentro dos treinos Tá conectado, Tá- né? tá Muitas vezes pra conectado. mulher, se ela tá incomodada já com a barriga, às vezes ela tá, né, tipo, às vezes num grau, você chegou a citar a depressão, mas já tá meio deprê ali, né? Isso. Então, Tudo tá envolve. interligado, né? Tudo envolve. Mas assim, tem sim, atendo muitas mulheres 50 a mais, né? 50, 60, tem aluna até de 70, 80 anos. Então essas, né, já querem uma saúde melhor. Minha filha, eu sinto muita dor no joelho, na coluna, é bico de papagaio. Bruno, é tanto problema que às vezes eu fico ouvindo um áudio de 2 minutos só de problema. Eu falo assim, nós vamos te ajudar nisso, tenho certeza. E elas confiam muito em mim, no meu trabalho, e eu entrego sim, pode confiar que eu vou te ajudar sim. Então elas realmente confiam. Então, ixi, a mulherada aí de 70, 60 anos dando um show nas novinhas, sabe? Força no abdômen, força em coluna, resistência cardiorrespiratória que muita menina nova não tem. Então, assim, realmente elas são muito dedicadas e veio pela saúde, pelas dores, né? E de brinde veio aí a estética. Tem que ser um pouco terapeuta também, né, Carol? Igual você falou do áudio de 2 minutos, então, tipo assim, você tem que ter um jogo de cintura ali também, né? Nossa, o áudio de 2 minutos é pouco. Esses dias eu mostrei pro Marcelo, olha esse áudio aqui, 10 minutos pra me 10 ouvir. minutos? Era um de 8 e outro de 3. Eu falei assim, não. Aí eu, assim... como eu mostro muito minha rotina pra elas sabem, né? A Carol, além de ser a nossa professora, ela tem as coisas dela pra cuidar, né? Então elas entendem. Às vezes eu demoro um pouquinho, às vezes não. Eu preciso parar pra me dar atenção agora de responder todas. Então eu não faço nada na correria, né? Não faço nada. Eu sento, presto atenção, ouço tudo. Até porque, Bruno, se a gente não ouve nosso aluno, a gente não consegue ajudá-lo, né? Exato. Então a gente tem que ver as necessidades dele. Não. Qual é a maior necessidade? O que mais os alunos estão procurando? Né? É uma palavra amiga, muita. Ixi. Assim, eu lido com. Hoje mesmo, eu ouvi um áudio de uma. Prof, eu parei de treinar porque eu fiquei grávida. Até então tava tudo bem, mas tive, né, que tirar o meu bebê e logo depois de 1 hora o bebê faleceu. Então, assim, são situações que, poxa, eu, né, como pessoa, a gente também fica abalado, mas a gente tem que ter um jogo de cintura, tem que saber, né, tem que ouvir, ser empática e orientar da melhor forma aquela pessoa voltar, que ela queria voltar, né, aos treinos e, né, tava sem força. Então, isso também é algo que eu fui desenvolvendo, mas que eu fui estudando também pra poder ajudar, né, essas mulheres. Depender de cada uma ali, são perfis diferentes, né? Tem uma que às vezes manda o áudio ali falando, quer uma validação, né? Quer que você fale, não, é isso mesmo, né? Vamos lá. Tem umas que quer que você pegue no pé, tem outras que quer uma validação sua, né? Então tem todos os perfis, né? Tem todos os perfis. Ali eu tenho as alunas que... Tem as alunas que não falam nada, né? Que faz o treino e tal. Tem as alunas que gostam de estar mostrando. Tem as alunas que gostam de ouvir minha opinião, né? E como eu dou liberdade para todas elas, né? Assim, a gente tem essa comunicação muito forte. Cada um tem um perfil. E é engraçado. A gente se sente ali parte, né? Da rotina delas. É muito bom. Eu gosto bastante. Ô, Carol, você acha que... A gente tem, obviamente, muitas mulheres ainda nas academias tradicionais, né?
Mas você acha que esses treinos acompanhados, mesmo até em estúdios, né? A gente tem a academia livre, mas tem os estúdios aí que tem um acompanhamento mais próximo do personal. E também até essas modalidades mais livres, né? O próprio hitbox, crossfit. Você acha que está ganhando mais espaço? É uma tendência, até falando aqui de rolim, que muita gente ainda não conhece o hitbox, é uma tendência crescer essas modalidades mais livres? Ah, com certeza. Porque a mulherada gosta, igual eu te falei. Muita gente ainda não se sente bem com a academia, mesmo tendo algo mais personalizado. Tem gente que não adianta, vai por obrigação e às vezes acaba desistindo, né? Porque não se identifica. Então, assim, as aulas, né, livres, assim, tanto que aqui no município tem até, né, tem a professora de Zumba que dá aulas, né, para a população, para as mulheres ali, e a turma dela é lotada, e as mulheradas gostam do exercício funcional, da dança que ela dá. Então, assim, vixe, tem muito, as pessoas gostam disso. E igual eu tava falando pra você, né, eu trabalhava na academia, tinha toda a estrutura, e não tinha tantas alunas, foi eu ir para um espaço, assim, né, mais aberto. Tem um pouco da questão das mulheres não se sentir à vontade no ambiente homens ali? Porque daí tá só vocês mulheres ali e ficam mais à vontade? Tem isso também? Tem muito isso também, né? Tem algumas mulheres que não... Assim, eu falo, Bruno, que olha, tem trabalho para todo mundo. Tem as pessoas que gostam de pegar pesado na academia, tem as pessoas que não gostam, que quer só fazer algo diferente, né? Outras só socializar, outras... tanto que, o meu público de alunas, a maioria é zona rural. Então tem as pessoas que não têm oportunidade de estar vindo na rua para treinar, né? Então hoje eu atendo essas pessoas, né? Então assim, tem espaço para todo mundo. Tem as pessoas que gostam, né, da modalidade do hitbox, por ser algo que não precisa de acessórios, enfim. No meu caso, que elas podem estar fazendo na casa delas, não precisa sair. E já tem as outras pessoas que gostam de algo mais individualizado, né? Então, assim, tem espaço pra todo mundo. Tem gente que gosta de crossfit, né? Treina lá com a Dani e com o Henrique. Então, assim, vai do que a pessoa se sente bem pra fazer. E como é que você enxerga, Carol? Como é que tá essa questão de saúde desde os tempos que você se formou? O pessoal tem dado, mulheres e homens têm dado mais atenção nessa questão da qualidade de vida, né? Matéria eu vi há alguns meses atrás, né? Que a questão dessa nova geração tá consumindo menos álcool e tem bares já preocupados com isso, né? Porque a nova geração tá consumindo menos álcool, isso a nível internacional. E como é que você enxerga essa questão de qualidade de vida, o pessoal buscar saúde, seja qual for a modalidade? Bruno, tem crescido muito, graças a Deus, as pessoas que estão se cuidando. Então, você tem percebido até as corridas de rua, né? O pessoal muito tá forte, né? aderindo, eu acho isso o máximo, porque pra você correr na rua, né? Às vezes, eu não tenho dinheiro, vai pra academia, tem que pagar personal. Vai correr na rua, que é de graça, né? Então, assim, as pessoas estão se cuidando mais, porém, trabalhando todos os dias com o público feminino, captando pessoas, né? Com os treinos gratuitos. Eu vejo que mesmo assim ainda tem gente que não coloca isso como prioridade. E eu fico assim, chateada. Eu falei, gente, como pode? No século que a gente tá, as pessoas vendo aí, pessoas novas, né, tendo ataque cardíaco, tendo, né, complicações, tendo doenças, tanta gente ansiosa, depressiva. Como assim o pessoal ainda não despertou pra fazer um treino, né, fazer uma caminhada, fazer algo... E aí eu vejo ali que até quando eu dou essa oportunidade de aulas gratuitas, tipo, não precisa pagar, tem mulheres que não fazem. Entra ali no grupo, entra ali, mas não treina. Então, poxa, tá muito bom, as pessoas estão buscando melhorar, mas ainda existe um público que eu não sei o que passa na cabeça. Eu não me conformo, assim, de não querer ainda melhorar de vida. E tanto que, tava até vendo um vídeo, né, dos anos passados ali, dos nossos pais, né? Como eles eram na juventude deles. A galera toda magrinha, a calça dos homens era aqui em cima, as mulheres aquela cinturinha. E daí outro vídeo, assim, de hoje em dia, as mulheres, né? Com sobrepeso, né? O pessoal só no celular, andando assim, má postura. Falo, gente, como que a galera ainda não
não acordou pra vida. Eu fico, assim, bem assustada. Aí entra um pouco também, eu acho, essa questão, né, que a gente falou de motivação e disciplina, né? Às vezes começa, às vezes até faz a aula gratuita, né? Mas aí a pessoa tá naquela fossa ali, né, que pra sair daquela inércia ali tem que fazer um movimento muito grande, né? Muito grande. Eu tenho alunas que falam assim, Carol, eu demorei pra entrar. Eu já tava te conhecendo, fulano já tinha me indicado, mas eu ainda resisti muito em entrar. Foi assim, realmente, a pessoa ela tem que mudar a mentalidade bastante, assim, pra ela poder focar nisso, né? Eu falo assim que se você não focou ainda, talvez isso não seja uma prioridade na sua vida ainda, né? Talvez, mas é porque você não me conhece. Aí tem gente que fala assim, você não sabe minha correria. Falei, gente, eu sei. Porque a minha vida também não é fácil. Sabe? Porque pra fulano é fácil, fulano fica em casa. Bruno, eu tenho alunas, a maioria da zona rural, que elas acordam, tipo, 4 horas da manhã, vai tirar leite, vai, tá na época do café, né, desbrotar café, e aí deu a hora que elas priorizou aquele momento pra elas se cuidarem, elas treinam cansada, né, do sol, cansada das atividades, assim, da zona rural, é muito puxado, né, tem um pessoal que trabalha, assim, na rua, né, cansativo, mente exausta, mas colocou isso como prioridade, consegue. Então, assim, igual eu te falei, ninguém tá nem aí com a tua história triste. Todo mundo tem correria, todo mundo tem um dia ruim, a gente não tá motivado todos os dias. Eu falo pra elas, vocês acham que eu tô aqui felizona todo dia? Não. Às vezes eu também queria estar igual vocês, assim, não treinar. Mas eu sou professora, né? Eu não tô aqui só porque, né, eu tenho esse compromisso. Não, é porque faz parte da minha rotina, eu preciso fazer, tanto triste, tanto não, porque senão, se você não coloca isso como determinante na tua vida, como uma prioridade, qualquer problema, você já desiste. Qualquer problema que vinha acontecer, alguém te falou algo que você não gosta, você já desiste. Então, assim, é algo que você tem que praticar todos os dias. Primeiro a tua mente, se falhar na mente, na mentalidade sua, você já fale todo o resto. O quanto você acha, Carol, que o ambiente também influencia nessa questão? Muitas vezes a pessoa tem talvez uma família ali, de repente mora com a mãe, com o pai, e o ambiente trabalha o contrário, digamos assim, questão de alimentação e tudo mais. Quanto você acha que o ambiente influencia? Tudo. Eu falo pra elas que o ambiente é tudo na vida da gente. Então, assim, se você quer ser uma pessoa boa, uma pessoa que prospera, você não senta na mesa de gente que você não quer ser, né? Porém, dentro dos treinos, né, dentro da saúde, cara, às vezes é teu esposo que não te apoia. Como que você não vai sentar na mesa do teu esposo, né? Assim, eu falo isso com propriedade porque elas me relatam, Carol, meu esposo não me apoia, ele acha que isso é bobeira, ele tem ciúme de mim, não quer eu treinando, não quer, mesmo sendo em casa. Ixi, é o que eu mais ouço, assim. Que eu começo a fazer dieta, meu marido vai lá, compra bobeira pra dentro de casa e tal. Então, assim, elas têm que ser muito disciplinadas, muito forte mesmo pra, né? Não que, não pode comer, né? Não que não pode, mas, assim, tem pessoas que realmente não ajudam umas às outras. Então, o ambiente influencia muito. Só que quando os maridos aí, principalmente, né, as pessoas que estão na casa, começam a ver os resultados, e daí começa a ver a mudança de hábito, que eu falo assim, quem tá treinando, quem tá vivendo isso aqui é você, né? Então você tem que começar a mudar, que automaticamente as pessoas do seu lado vai começar a mudar também. Então tem mulheres que relatam, meu esposo não aprovava, não gostava, não me ajudava, e hoje ele tá treinando comigo. Ixi, vários maridos treinam com as meninas lá, elas postam, né? Meu marido hoje treinou comigo. Então, assim, acaba influenciando. Eles começam a ver que talvez é até uma boa ideia, né? Então, assim, elas vão mudando o ambiente delas. Eu falo assim, é você que tá treinando. Então, muda você, né? Até então era tudo, todo mundo fazia, tinha hábitos ruins. Você começou. Então, esquece, o outro não vai te ajudar. É você contra você todos os dias. Então, muda você, vai mudando todo o restante. Então, assim, eu tenho... as crianças gostam muito de mim, né? Então, às vezes eu tenho muita aluna aqui de rolinho, encontro as crianças que me... é a professora e tal. E daí eu falo, você tá cuidando da sua mãe, né? Tá treinando. Então, elas ficam assim...
já veem que isso é importante, né? Porque a mãe treinando, poxa, é referência. É bom isso, né? Pelo exemplo, né? Pelo exemplo, eu sempre vi a minha mãe treinando, assim, na época, até a professora, a mãe da Dani, do Henrique, né, que dava aula, assim, eu sempre acompanhei. Hoje eu vejo as crianças, quando eu tinha aula presencial, as crianças iam com a mãe, eu falava, caramba, eu era também, eu acompanhava a minha mãe, então eu cresci vendo que isso era importante. Então, hoje, pra mim, é fundamental, né? Tanto que minha primeira aluna foi a minha mãe, né? Minha primeira aluna foi minha mãe, e ela que me impulsionou a trabalhar, né, com isso. E assim, o nosso ambiente muda tudo, mas tem que começar pela gente mesmo, e não é fácil. Não é fácil, nunca é fácil. Ô, Carol, e o que você visualiza como é que você se visualiza daqui 5 anos? Nossa, eu sou uma pessoa muito otimista, muito positiva, então assim, eu visualizo assim muitas mulheres mesmo dentro do meu time de alunas. Eu acredito na força da minha comunidade, que a gente vai, tipo assim, sempre multiplicar, né? Então eu vejo muitas vidas ali transformadas dentro do meu propósito, do meu trabalho. Então eu enxergo assim um futuro muito, muito bom mesmo. Você falou da convenção, né, que já sua segunda participação como palestrante. O que você mais tirou de lição das 2 vezes, ou seja, da última vez, você indo para lá, para você como instrutor, ou seja, você como pessoa, né, sair daqui, estar lá, o que mais te chamou a atenção? A autoridade, né, que isso me traz, né, o reconhecimento, porque às vezes a gente trabalha a vida toda, né, em algum lugar e a gente nunca é reconhecido, né, então assim, poder trazer esse reconhecimento dentro da minha profissão com essas oportunidades, onde me traz mais visibilidade também, onde eu posso mostrar mais quem eu sou, né, pode me gerar mais autoridade, assim, é algo, assim, muito grande. E ensinar, né, porque quando a gente ensina, a gente aprende um pouco mais, né, então ensinar outros profissionais dentro da área, que ali a gente não é nenhum concorrente, nenhum inimigo, a gente trabalha com as mesmas coisas, a gente faz as mesmas coisas, mas cada um tem seu jeito, então você poder colaborar com uma estratégia, colaborar com algo que deu certo para você, isso é muito gratificante. Então, assim, contribuir na vida das pessoas, a gente tem, né, o ciclo de amigos ali mais próximos, dentro dos coaches ali, né, e poder sempre contribuir, poxa, o que você fez, né, nesse desafio, o que você pode me sugerir, assim, tá todos os dias ajudando um profissional, isso é muito bom. O hitbox, ele é mais forte em que estado? Em São Paulo, no Rio de Janeiro, tem muitos coaches. E o hitbox, ele é de Brasília, né? O criador do hitbox, o Wesley Haikai, ele é de Brasília, ele é o fundador, né? E tanto que os encontros, toda a convenção é em Brasília, né? Mas ele mesmo fala, né, que o hitbox, mesmo sendo dali de Brasília, né, se expandiu no Rio de Janeiro. Tanto que eles fazem os aulões da centena. Eu fui no aulão em Salvador, em fevereiro. Deu mais de 10 mil pessoas naquele aulão, tudo treinando. Como é uma modalidade, assim, uma franquia, então todo professor dá o mesmo treino, eu não invento nada. Então, assim, se você for numa aula comigo e ouvir aquela música, o treino é aquele. Se você for num outro coach, ouvir aquela música, é o mesmo treino. Então, imagina 10 mil pessoas lá na Bahia, em Salvador, foi maravilhoso. Então, assim, 10 mil pessoas treinando ali, alunos, coaches, assim, nossa, uma modalidade, assim, realmente uma comunidade muito forte que o meu mentor fez, né, entre coaches e alunos, assim, e daí passou a oportunidade pra gente dar, né, essas aulas. Grandioso. Você falou da questão da franquia, e aí outras pessoas podem ter em Rolim de Moura, ou você tem uma área aqui digamos, de competência? Como é que é essa questão? Sim, todo profissional em educação física ou estudante, né, quem está estudando ou formado em educação física pode se credenciar, né, tem que fazer o curso, né, fazer a modalidade igual eu fiz, a gente paga todo mês a franquia, né, então passar pelo curso, fazer a avaliação, tem toda uma avaliação também, né,
E se você for aprovado, você pode dar essas aulas, né? Aí, para dar aula no digital é outro curso, por isso que eu falo, né? A gente nunca para de estudar. Então, assim, é outro curso que a gente precisa estar fazendo e se especializando, né? Para dar aula, tanto presencial, para você dar aula presencial é, assim, uma estratégia, para você dar aula online é outra estratégia. Então, assim, é sempre estudar, Não tem um sempre limite buscar. por cidade. Não, qualquer profissional pode. Entendi. E como é que fica essa questão, Carol? Você falou de falar com os instrutores, com os outros coaches aí da questão da estratégia. No caso, é passado para vocês a questão do treino e aí como cada um se posiciona no digital ali, as estratégias, aí é com vocês ou tem algumas Então, aulas nesse sentido, digamos assim? hoje eu pago uma mentoria, né, pro Wesley Haiká, que é o criador. É a mentoria dos Titânios 50+, onde é um grupo de mentorados, né, que tem maior visibilidade, maior faturamento, né? Só alguns podem estar nessa mentoria, né? E eu faço parte. E ali ele passa estratégias, situações, né, onde a gente pode aplicar, né? E ter mais resultados, né? Mas ele também tem as outras mentorias dos outros titânios, enfim. A gente aprende e a gente aplica de acordo com a nossa realidade. Né? Então, o que ele ensina ali faz sentido para mim. E como é algo mais... um grupo mais seleto, eu consigo ter mais individualidade com ele. Então, Raiká, tô com dificuldade nisso aqui, dentro da minha realidade. A gente tem, né, essa liberdade de conversar mais diretamente com ele, ali, né? Você tá ali com o chefe, né? Então, assim, eu sugo ele mesmo. Eu falo assim, Raiká, ó, senta aí agora, me ouve, me ajuda nisso aqui, né? Então, é muito bom, né? Igual eu falei pra você, você tem que estar num ambiente onde as pessoas te estimulam a crescer sempre. E eu não quero nunca sair desse... Esse é um dos segredos, assim, de você ter um sucesso na área digital ou qualquer outro. É você estar com pessoas que vai te ajudar a evoluir. Por isso que essas convenções é muito importante, porque lá estão pessoas no mesmo propósito. No mesmo propósito, né? Você onde... fica num ambiente ali de igualdade, digamos assim. Isso. Todo mundo contribuindo, compartilhando, né? É ótimo. Carol, e você comentou, sem entrar muitos méritos aí, mas quais seriam, tipo assim, uma dificuldade que você se reportou aí? Tem mais a ver com a questão do resultado das alunas? Tem mais a ver com o digital? Tipo, nessas conversas, sem entrar muito no mérito, óbvio, você não precisa falar, né? Uhum. De repente, a sua última pergunta para ele, mas quando você se conversa com ele assim, eu tô com dificuldade nisso. Hoje você tem dificuldade mais em que sentido? As perguntas que eu faço pra ele, você fala em relação com a minha maior dificuldade? Exato. Quando você vai pedir alguma ajuda, algum auxílio, ajuda. Tem mais a ver com a questão do digital, tem mais a ver com treino, resultado de aluno, em que pontos, assim? Seria mais, assim, dificuldade em qual estratégia eu posso melhorar para trazer mais alunas. Pra então, captar mais alunos. para captar alguma dica, alguma, né, eu tava com um problema que eu tenho vários planos dentro do meu treino, né, da minha plataforma. E aí eu tava com um problema que algumas pessoas só compravam o plano de 30 dias. Quero fazer uma experiência e tal, mas aquelas pessoas não se dedicavam tanto quanto precisavam, né? E acabava que desistia, e aí a minha taxa de renovação desses alunos não estava sendo muito boa, né? Assim, as pessoas não continuavam. E eu falei, Raiká, não sei o que está acontecendo, as pessoas não estão renovando, eu tô preocupada, né? Porque eu tenho alunos que pagam 1 ano comigo, né? Já tem alunos que tem 2 anos já pagam comigo, enfim. Aí ele falou assim, Carol, porque ele também trabalha, ele tem a equipe dele que trabalha com emagrecimento. Então a gente é, tipo assim, concorrente, né, do própria modalidade, né? Uhum. O Hitbox tem os desafios deles também. Ele falou assim, Carol, primeiro que é isso, né? Você tem que ver a tua taxa de pessoas comprando um plano maior com você é muito maior do que essas que é a do menor. Então, sempre vai existir as pessoas que desistem. Mas, faz o seguinte, passa uma pesquisa, vê o que está acontecendo. E aí, poxa, tão simples. Passei uma pesquisa, né? Por que essas pessoas... A gente começou a mandar para essas pessoas que não estavam renovando. E aí, foi onde eu tive as respostas ali que não era sobre mim, não era sobre que elas não tinham gostado, mas era sobre até a parte financeira. Então, é onde eu percebo que as pessoas ainda não colocam o treino como uma prioridade. Porque, assim, chegou na hora de renovar... Vou cortar o quê? O treino. Então, assim, o valor ali, simbólico.
treinar comigo é um valor muito em conta, né? Pra tudo que a gente entrega. E assim, elas não terem. E tá tudo bem por isso, né? Às vezes a pessoa não, né, aperta, vai tirar, mas é algo que eu falo assim pra elas. Você tem que colocar, assim como pagar o aluguel da tua casa, pagar a energia é importante, teu treino também é importante. Mas infelizmente ainda algumas pessoas não colocam isso como prioridade. Então assim, foi onde eu aliviei, porque eu vi que o problema não era os meus treinos, não era porque elas não estavam gostando, pelo contrário, as respostas, as perguntas que eu fiz, né, bem estratégica pra mim saber mesmo. Elas falavam que adoravam, que queriam continuar, mas que não podia por causa do financeiro. Então, foi uma das dificuldades que eu estava tendo e ele me ajudou, né, a ter mais clareza. Até porque a gente fica, poxa, o que tá acontecendo? Será que eu fiz alguma coisa errada? O problema sou eu, né? O problema sou eu. E daí eu fiquei mais aliviada que não. Eu te perguntei isso porque eu imaginei que você fosse falar alguma coisa parecida, porque tem outra pergunta aqui. Qual seria, então, o segredo para fidelizar alunos? Para fidelizar. Qual o seu segredo, digamos assim? Por que a mulherada segue com a Carol Lins há muito tempo? Elas se comprometem muito comigo por conta da essência que eu trago, né? Por a forma que eu atribuo, né? Os meus treinos, as conversas que a gente tem durante as aulas, o que eu ensino a elas, por fazer com que elas sejam pertencentes do meu time, né, algo que elas fazem, é algo que elas gostam tanto, que elas se realmente sentem pertencentes. E também os planos, né, eu dou uma oportunidade, igual eu falei, os planos para treinar comigo em casa não é um valor, elas falam assim, não é um valor, né, grande. Elas falam assim, Carol, eu pago feliz porque você dá uma oportunidade para que todas as pessoas, né, possam fazer parte disso. Isso é muito bom. É algo que motiva e influencia, né, mais pessoas a estarem se cuidando também. Então, por exemplo, eu trago para elas um plano anual, para elas pagar um ano já inteiro, né? Então, elas pagam ali, parcela no cartão, um valor tão simbólico ali que elas ficam felizes. É algo que elas já colocaram ali como realmente um propósito. E sobre, né, trazer elas perto de mim, quando eu saí do presencial, né, eu fiquei com o coração muito apertado, né? E aí eu peguei e logo depois, em fevereiro, as meninas lá em Nova Dimensão, uma cidade próxima ali, um distrito ali de Nova Mamoré, próximo a Porto Velho, elas organizaram um aulão. E daí foi quando eu percebi também um dos momentos que a gente tava... que a minha comunidade era muito forte, foi nesse aulão. Minhas alunas fizeram, quando eu cheguei lá, tinha 500 alunas lá. Só daquela região. Não sei se você conhece Nova Dimensão. É um distrito, vamos dizer assim, como se fosse aqui, né? Nova Estrela. Uhum. É assim, uma cidade muito pequena. A maioria ali são pessoas que moram nas linhas, né? Nas regiões ali. E aí, quando eu vi aquele tanto de mulher... E a galera querendo tirar foto. Até hoje postei um videozinho assim, me abraçando, tirando foto. Eu falei, caramba. E eu ali com dó, com um aperto no coração, achando que eu não ia ter mais uma autoridade, porque eu tava tirando meu presencial. Quando eu fui conhecer aquelas alunas do online, que eu vi o poder da minha comunidade, o poder do meu time ali naquele aulão, foi algo assim surreal, que eu realmente me senti muito bem profissionalmente, né? Então, fidelizar elas com esses aulões, né? Fidelizar elas como pertencente do meu time ali é algo que é uma estratégia muito boa, né? Pra ter sempre elas comigo. Tem algum estilo de aulão ou em algum local que você ainda pensa em ter? É um sonho? É um objetivo? Você já deu em algumas cidades aqui, teve esse Salvador que você comentou. Você tem algum objetivo nesse sentido de aulão? Eu tenho muita vontade de fazer aqui em Rolim de Moura, porque eu sou daqui, eu nunca fiz um aulão. E assim, quando eu dava aula no presencial, elas cobravam muito, mas assim, como eu tinha o presencial e o online, né, pra poder né, administrar, a gente acabava que, não sei, passava, e eu nunca fiz. Só que assim, é como se... pessoas precisam de pessoas, né? Então assim, parece que eu sozinha eu não dou conta, então... isso me prende um pouco ainda de querer fazer. Agora eu já tenho pro ano que vem marcado em Espigão do Oeste, que eu tenho muitas alunas lá. Então lá elas querem trazer mais de 500 alunas também, né? Mais de 500 pessoas treinando nesse aulão.
Mas assim, a minha vontade mesmo é fazer em Rolim de Moura, porque daí eu consigo trazer as alunas, né? Da Alta Floresta, Alto Alegre, Brasilândia, São Miguel, São Francisco, assim, todas as regiões que a gente tem aqui, né? E principalmente Rolim de Moura. E a gente vai fazer um negócio extraordinário. Pro ano que vem precisa sair esse aulão, que elas me cobram. Carol, caminhando pro nosso final, tem uma pergunta ainda que eu quero fazer, que você comentou lá no início, a questão de ganhar reconhecimento, autoridade ali, sem ter muitos seguidores, né? Uhum. Como ter autoridade sem ter muitos seguidores ainda? É a indicação. Indicação. É a indicação. Você fazer a diferença. A gente não começa com 2.000 alunas. A gente não começa, né, com 100 alunas, com 200 alunas. E não desistir. Por exemplo, o que eu tenho agora são 10 alunas. Né? Compraram 10 pessoas no meu desafio. Vou desistir só porque eu tenho 10? Não, vou fazer um bom trabalho, porque essas 10 vão me trazer 20, 30. E foi assim que foi crescendo, né? E daí as pessoas começaram a me acompanhar através... E aí foi uma consequência crescer na internet. Aí tive alguns vídeos viralizados. Hoje, com a gravidez, meus vídeos têm sido muito mais viralizados. Tipo, as pessoas estão na internet pra ver meme, né? Então, eu tento sempre mesclar o meu trabalho com a gravidez, né? Que é o meu momento agora. Então, isso traz uma visibilidade. As pessoas veem uma grávida treinando. Isso é diferente, né? Ainda mais dentro do hitbox, que é uma modalidade ali bem intenso, né? Alta intensidade, então assim, as pessoas acabam acompanhando, né, por gostar. Então crescer hoje nas redes sociais foi uma consequência do que eu plantei fazendo bom trabalho com aquelas que confiaram em mim. Igual eu te falei, quando eu tinha uma parede, um celular ali, Motorola, eu vejo os vídeos assim, meio travando, sabe? Mas aquelas pessoas me trouxeram autoridade, aquelas pessoas que não desistiram de mim. E são pessoas que estão comigo até hoje, não esqueço, assim, foi uma comadre minha, foi, né, as irmãs delas, né, aí eu fui crescendo em Brasilândia, que elas são de lá, então isso foi gerando uma consequência, um foi puxando o outro. Muito bom. Carol, tem 2 perguntas que eu faço para todos os meus convidados aqui, e aí caminhando para o nosso final. Se você pudesse pedir um conselho para alguém, para quem você pediria esse conselho? E tirar uma foto com alguém, com quem você tiraria essa foto? Eita. Um conselho e uma foto. Olha, uma foto, talvez... Hoje a IA traz essa oportunidade pra gente, né? Mas talvez, assim, a minha Carol criança, né? De tirar uma foto com a minha Carol ali e ter um momento com ela e falar assim, a gente conseguiu. Né, porque eu sempre fui muito sonhadora, eu sempre quis muito, assim, nem imaginava que iria entrar para educação física. Mas talvez ter uma foto ali comigo mesmo, não é nem, Carol, que ego, que só pensa em você, não. Mas assim, porque muita gente desacredita, né, da gente. E dizer assim, deu certo, né, isso é gratificante. E tirar uma foto desse momento, né, com o meu eu do passado. E um conselho... Bruno, olha, hoje, assim, eu não tenho um ídolo, talvez, não tenho alguém que eu pediria, porque, assim, não que eu não pediria, eu tenho muitas pessoas para me pedir conselho, igual eu te falei, eu tenho meu mentor, né, eu tenho pessoas próximas de mim que quando eu tô com energia baixa, espiritualidade, eu tenho amigos, né, que me trazem ali para o mundo espiritual, que a gente precisa, que estão ali me dando força, então se eu preciso de um conselho, eu tenho eles, conselho profissional, né? Conselho de relacionamento. Eu tenho essas pessoas. Conselho de vida. Eu tenho meus pais perto de mim. Então, hoje, não que eu não precise de ninguém. Na verdade, a gente precisa de todos. Mas parece que eu tenho todas as pessoas que eu preciso para me ajudar. Então, assim, não tem um específico. Pedir um conselho que se eu precisar... Eu vou ter pessoas que... E é aquela coisa. Não peça conselho pra quem não vai te ajudar, pra quem não vai, né? Quem não construiu nada. Então, assim, até o conselho você tem que saber pra quem pedir. E eu tenho essas pessoas perto de mim, graças a Deus, assim. Pra espiritualidade, pra crescimento profissional. Então, assim, quando eu preciso, eu tenho pra onde socorrer. Então, assim, não tenho nenhum famoso que eu pediria, não. Tem as pessoas próximas de mim que
que poderiam me ajudar. Bom, muito bom. Interessante. É bom a gente ter cada área da nossa vida, né? Porque às vezes a pessoa que te aconselha em A, às vezes não é a melhor para te aconselhar em B também, né? Então é interessante essa linha de raciocínio sua. Carol, gostaria de agradecer mais uma vez, a gente está chegando ao nosso final. Agradecer pela oportunidade, mais uma vez, você ter tirado um tempinho, né, nessa reta final de gestação, vim aqui bater um papo com o Momento Chave Podcast, toda a nossa audiência, e compartilhar um pouquinho de Hitbox, né, um pouquinho dos seus pensamentos aí, das suas ideias, das suas alunas, dos seus resultados. E pode ficar à vontade, a câmera é sua, se quiser mandar um recado para alguém, agradecer. Eu que agradeço, Bruno, pela oportunidade. Gosto muito, né, isso para mim é um reconhecimento profissional, né, que a gente não espera, a gente acha, nossa, só os grandes, talvez a gente nem se enxerga tão grande assim, né, mas você viu em mim ali uma oportunidade, as pessoas, né, igual você falou que indicaram, não, chama a Carol, então assim, agradeço de coração, isso quer dizer que a gente está fazendo uma diferença, né, a gente está trazendo resultados para as pessoas, né, está se diferenciando no mercado, então isso aqui é uma oportunidade maravilhosa. E fico muito feliz em estar participando aqui da tua mesa. Te conheço há muito tempo, desde que você tinha o topete amarelo. Você lembra, né? Quem é dessa época? Então, assim, é muito bom poder aqui compartilhar uma pessoa que eu estudei, né, na minha infância ali. Achei que ia passar 1h15, você não ia comentar. Né? Você acha que eu não ia falar do Bruno, do Henrique? Do Chimbinha. Então, assim, é muito bom ver que você também está crescendo, né, profissionalmente. É uma alegria, né, a gente ver quem a gente conviveu, né, e poder compartilhar, né, a gente ter essa humildade de sempre, né, as coisas não mudaram, vamos dizer assim, a gente tem essa crença, né, essa humildade ali de, poxa, que bom, né, poder compartilhar com o Bruno, poder, né, contribuir, isso é maravilhoso, eu que agradeço. Grato, Carol. Grato a cada um de vocês que acompanharam esse episódio até aqui. Momento Chave Podcast nas redes sociais, estamos no Instagram, aqui no YouTube, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, tem muito conteúdo aí, já são mais de 50 episódios, recentemente cobrimos o 10º com café, concurso de qualidade e sustentabilidade do café de Rondônia, 15 episódios gravados diretamente lá do Cacoal Selva Park, também cobrimos Rondônia Rural Show, né, no primeiro semestre lá em maio, diretamente de Ji-Paraná também, gravações com o Sebrae e também algumas à parte aqui para o nosso canal do Momento Chave, é só voltar aí atrás, vocês vão conferir. E mais uma vez agradecer as empresas patrocinadoras aqui do Momento Chave Podcast, agradecer a Farol Faculdade Rolim de Moura, Alvorada Produtos Agropecuários, Rolim Net Fibra, Credcis Sudoeste. Fiquem atentos às nossas redes sociais Momento Chave Podcast para o nosso próximo episódio.